Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 6, a partir do verso 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: escutem agora o que diz o Senhor. Levanta-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Os montes escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra. Preste atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da servidão, e enviei adiante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu de Sitim a Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito para a minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor Deus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Eleva o teu pensamento em Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Te agradecer porque aqui está um povo, Senhor, que te ama, que te adora. Um povo que veio aprender mais de ti nesta manhã. Por isso que teu Espírito Santo de Deus venha sondar a cada coração agora. E que, Senhor, essa palavra, Senhor, ache uma terra fértil, a qual, Pai, o teu Espírito Santo de Deus vai fazer germinar e brotar, Senhor, ó Pai, mudança de vida, expectativa, alegria no coração de cada filho e de cada filha de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, Miqueias, Deus levantou Miqueias para profetizar esta palavra aqui, século 8 antes de Cristo. E Deus tem levantado homens e mulheres de Deus. E hoje eu estou aqui nessa manhã não para trazer algo novo, mas para trazer algo, um alerta para a vida dos irmãos, para a minha vida, para a vida dos irmãos. Como que Deus quer que nós vivamos. E o tema dessa mensagem é vida simples. Se importar com a maneira de que nós vivemos. Amém? Deus te deu uma vida. Essa vida é um presente. Deus se importa de como nós vivemos ela. Deus quer que a gente viva alegre, feliz, em abundância, em felicidade, mas vem as circunstâncias. As coisas vêm e acontecem, mas mediante isso, como que é o meu reagir? Como que eu tenho me portado em relação a isso? E a gente vai ver nesse contexto aqui do povo de Israel, aqui em Miqueias, é levantado aqui. Ele começa a profetizar porque é uma crise política, uma crise social, uma crise religiosa ali no meio do povo. Eles começam a buscar a idolatria, começam a se esquecer de Deus, da aliança que Deus fez ali com Israel. E eles começam a idolatrar outros deuses, idolatrar outras coisas. Não diferente somos nós hoje. Talvez você não adore um ídolo, mas você talvez adore um time de futebol, adore algo, o seu carro, a sua casa, o seu trabalho, adore até muitas vezes o seu intelecto e inteligência, achando que você sabe todas as coisas. E o Senhor vem através das palavras nos mostrar que vida simples é dependermos dEle, é depender da sua graça, é depender da sua misericórdia. E Ele vai começar aqui lembrando o povo, da onde que Deus tirou. Você se lembra do momento que você aceitou a Cristo? Em que estado, em que momento você estava? Você se lembra de onde que Deus te tirou? E hoje, em que estado você está? Todas as vezes que nós nos sentimos tristes, angustiados, deprimidos, é bom a gente voltar. Isso é importante quem tem o hábito aí de escrever o que Deus está falando. Porque você pega o seu diário, o seu journal, né? E começa a ver as grandes coisas que o Senhor tem feito.
Porque vamos passar por tribulações, vamos passar por angústia, vamos passar por momentos difíceis. Mas Deus, Ele está forjando o caráter de Cristo na minha vida e na sua vida. Deus, Ele está te levando para um nível novo da carreira cristã. Deus está trazendo maturidade. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. A crise não é o fim, é uma vírgula. E em todo momento o Senhor está passando contigo. E aí Deus começa a questionar aqui no versículo 1, aqui o povo escuta agora o que diz o Senhor: levanta-se e defenda a sua causa diante dos montes. Ele começa a trazer ali a natureza como testemunha do que Deus tinha feito na vida daquele povo. Ó monte, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, preste atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia contra o povo. Ele traz ali a natureza como testemunha de tudo que o Senhor fez na minha vida, na sua vida. Verso 3, meu povo, o que foi que eu lhe fiz? Muitas vezes Deus fala: o que eu fiz para você voltar a fazer o que você fazia antes? Porque a partir do momento que a gente vive uma vida cristã, a gente aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador, que a gente é cheio do Espírito Santo. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Acabou. É uma nova criatura, uma nova oportunidade de sermos pessoas melhores. Mas a nossa tendência é acomodar e sempre voltar às velhas práticas. E aí o Senhor sempre levanta alguém, um amigo, levanta um pastor, levanta um homem, uma mulher de Deus para, Deus não te trouxe para isso, Deus não te resgatou para isso, você tem um propósito. Por mais que você não esteja entendendo nada agora, neste momento, meu irmão, Deus está trabalhando. Deus está agindo em favor daqueles que o amam. Interessante para os irmãos entenderem, né? A gente começou um grupo em 2014, companheiros de crise, né? Eu, Fabiano, o pastor Rodrigo, Diego Mares, Carioca, né? Tinha alguns outros. E nesse grupo era um grupo de transparência, um grupo que a gente confessava pecados, dificuldades, tentações, e Deus foi trabalhando. E aí vieram os grupos pequenos, as células, e Deus nos abençoou. Tinha a célula ID aí por tudo quanto era canto, né? E o projeto era, pelo menos o do meu coração, né? E o pastor Rodrigo apoiava, era abrirmos uma igreja ali próximo do Ipiranga, com esses irmãos envolvidos na célula. E aí de repente Deus vem, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Larga tudo. A Ana trabalhava na loja da irmã dela como vendedora, eu tinha a minha distribuidora de água. Larga tudo. Se preparando para o ano seguinte, 2020, né, ficar integral, e fizemos planejamentos, tivemos acho que 8 encontros com Deus em 2019, e no outro ano já iam ser 12, e aí veio a pandemia. Deus muda tudo e mexe com todo mundo. Mexeu com o emocional, mexeu com o físico, mexeu, tudo que você tinha planejado, Deus falou: breca, para aí. E aí fomos lá para Lusiânia. A gente foi conhecer em novembro, né? Fizemos lá, Deus confirmou no nosso coração, né? Voltamos para cá, ajeitamos as coisas. O último culto nosso foi dia 15 de dezembro de 2019, o culto do envio aqui, né? Foi uma bênção. E foi ministrada essa palavra, Gênesis 12, olha, de Deus, né? Estamos lá 4 anos. Tem sido fácil? Não, muitas vezes não. Muitas vezes a gente se sentiu sozinho, muitas vezes sentimos angustiado, muitas vezes a gente se sentiu ali abatido. E a nossa referência é um nível alto, né? Vila Moraes, então imagina, né? É a nossa referência, é a nossa escola. 10 anos aqui vivendo com os irmãos. 10 anos vendo a transformação dessa igreja abençoada. E sinta-se privilegiado por estar congregando nesta igreja, meus irmãos. Sinta-se privilegiado. Se Deus te trouxe aqui, trouxe a sua família para ser cuidada, por essa liderança, por esses pastores, sintam-se privilegiados. Vocês estão em boas mãos. Eu lembro que a gente chegou aqui, né, destruído de outro ministério, arrebentado, a Ana grávida da segunda, da Ana Luísa, né? Logo depois teve o luto da minha mãe, toda a liderança me apoiou. Tremendo, é um lugar de cuidado, é um lugar de refrigério. Mas o Senhor não quer que nós estejamos sentados o tempo todo. Deus quer que a gente venha desenvolver os dons, talento e ministério que Deus nos deu. E Ele deu para cada um. Pastor, mas aqui na igreja já tem muita gente que faz, mas Deus nos chamou para fora.
Para você ser luz, você ser bênção ali no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde Deus te colocou. E muitas vezes sabe o que falta na gente? O contentamento. A gente até estranha quando a gente volta para cá, o trânsito, a correria, isso, aquilo, outro, os compromissos, lá a gente está sossegado. Para mim chegar no centro da cidade é 5 minutos de carro e eu consigo parar onde eu quiser. Da igreja é 2 minutos até minha casa. Em 20 minutos eu estou em outra cidade. 40 minutos a gente está em Brasília. Para os irmãos terem uma ideia. Então assim, eu descansei de tudo. Mas nesses 4 anos, o ano passado, sabe que eu desenvolvi uma crise de ansiedade, meus irmãos. Vocês acreditam? Eu, calmo, tranquilo, que os irmãos conhecem, né? E de repente eu acelerado. Eu não digo que eu fiquei hiper animado, mas eu fiquei animado. O hiper é o pastorzão. Mas eu fiquei animado. E aí a gente semeou naquela terra, foi tirando os abrolhos, foi tirando as feridas, a revitalização foi feita, a igreja está alegre, animada, avivada, cheia do Espírito. Aí eu te falo, terminou o desafio? Não, vem um desafio muito pior. Mas é um ciclo. Mas em todos os momentos Deus estava ali conosco. Isso é importante. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. E o Senhor estava conosco ali. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E o que foi que eu o levei a ficar cansado? Muitas vezes se fadiga, muitas vezes quando a gente não tem um cuidado do descanso, da vida simples, a gente vai se ver cansado fazendo a obra do Senhor. Querendo largar tudo, querendo desistir de tudo, querendo voltar para o passado. Peraí, mas antes quando eu servia a Cristo não era tão pesado? É que a partir do momento que você começa a seguir Cristo, os olhos espirituais são abertos e você consegue enxergar e Deus te direciona aquela dificuldade. Mas ela não é para te matar não, é para te fortalecer. Entenda isso, todo o processo que você está passando hoje na sua vida é para que você tenha o caráter de Cristo na sua vida. É importante. É importante. Pois eu tirei da terra do Egito e resgatei da servidão e enviei adiante de Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, eles estavam sendo bem cuidados aqui. Mas o povo sempre a tendência é reclamar, é maldizer. E aí a gente vai entrar no primeiro tópico aqui, ó. Você que está com o seu boletim. Vamos ler o verso 8 aqui, ó. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de nós. Você já se perguntou o que o Senhor pede de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E na continuação vai dizer assim, ó, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade com Deus. Deus, Ele se importa com a justiça. E o termo justiça aqui, ele não vai se referir apenas como uma justiça legal, mas também uma equidade ao respeito da justiça dos direitos dos outros. Sabe aquela questão que toda verdade tem 2 lados? Tem a sua verdade e a verdade do outro. Não quer dizer que só a minha verdade está certa. A mesma coisa, não quer dizer que somente Deus tem que agir na justiça referente a mim. Não, Deus age na justiça referente ao outro também. Deus, Ele é justo. E Deus, Ele começa a procurar essa justiça entre as pessoas. Deus, Ele quer que a gente seja justo nas nossas atitudes e que devemos buscar sempre também a justiça. Então, um exemplo disso. Muitas vezes a gente vai ter um patrão que pega no pé mesmo. A gente vai ter um patrão que realmente não tem sido muito justo com você. Qual que é a atitude? Orar. Por que orar? Porque com certeza, para que Deus tivesse aberto aquela porta, você orou antes. Deus abriu aquela porta para você em forma de oração. Você orou, Deus abriu aquela porta de emprego. E aí de repente você se pega naquele emprego, trazendo palavras de maldição sobre aquele lugar, sobre aquele patrão. Qual que seria a justiça? Não, eu vou orar para que Deus mude o coração dele, para que aquelas atitudes dele mude.
Não diferente aqueles que são empresários ou microempresários aqui, a justiça de como você trata os seus funcionários, de como você faz o ambiente. Você que é cristão, no mínimo, tem que ter uma oração ali antes de apresentar diante de Deus o dia. Ali, para que Deus venha abençoar. E como você se trata? Meus irmãos, uma vez eu ouvi que de um irmão, de uma irmã, que a pior coisa era trabalhar para patrão cristão. Eu falo, puxa, mas não, Deus está abençoando. Porque muitas vezes esse patrão no trabalho era uma coisa e na igreja era outra. Muitas vezes no nosso trabalho a gente vai agir de um jeito e na igreja de outra, na nossa vida cristã. Somos um só. Você tem que ser bênção lá e bênção aqui na igreja. A palavra do Senhor fala que a gente pode mover o coração de Deus através da oração. Se o ambiente está difícil, comece a orar. Se você viu algo errado, comece a orar e clamar para que haja mudança. Você é um agente de Deus aqui naquele lugar. Não comece a reclamar, a maldizer daquilo que Deus, Ele te abençoou. Uma medida que você entender que você está naquele emprego, não somente para ganhar o seu salário, mas que você seja luz ali, e um agente de transformação daquele lugar, tudo muda. Até a sua vontade de trabalhar numa segunda-feira chuvosa. Você entra no ônibus enlatado, no metrô enlatado. Até nisso Deus tem propósito na sua vida e na minha vida. Sabe, essa justiça. A justiça de entender que eu tenho que ser justo nas minhas ações. Eu tenho que buscar essa justiça para a minha vida. Eu recebi um troco errado, o que é o mais correto? Eu falo, hoje eu me dei bem? Ou você ir lá e devolver aquele troco? Sabe, nas pequenas coisas. A gente não tentar, porque aqui o contexto era que os mais ricos estavam ali se aproveitando dos mais pobres. Então aquele que é mais intelecto se aproveita daquele que é mais humilde. Aquele que tem mais dinheiro se aproveita daquele que é mais humilde, e na dificuldade dele quer se vangloriar, e muitas vezes ali até financeiramente se dar bem. Deus não se agrada disso. Está entendendo? Essa justiça devemos ter com as nossas atitudes. E Deus vai falar que espera que nós praticamos a misericórdia. A importância de ter compaixão, de ajudar o próximo, de não olhar só para dentro de mim. A palavra do Senhor vai falar que aquele que deu é porque já recebeu. Quando você entende que Deus usa a sua vida para ser um canal de bênção, para abençoar outras pessoas, Deus derrama sobre a sua vida. Deus derrama sobre a minha vida ali. Agora, quando você muitas vezes aqui fala, não, eu não tenho nem para mim, quanto dirá para o outro. Aí, meus irmãos, você não entendeu o propósito da compaixão. Imagina alguém que vem diante de você precisando de pão, água, leite, um gás, e você vira para o irmão, irmão, vem aqui que eu vou orar por você. Onde está a compaixão? Sabe, a gente tem que, muitas vezes, você está sentado do lado de alguém que está passando uma necessidade e você nem sabe. E muitas vezes não vai saber porque aquela pessoa também tem dificuldade de pedir, dificuldade de falar. Mas no momento que você fala, Senhor, prepara aquelas pessoas que estão necessitando, coloca no meu coração, coloca na minha mente, Deus, Ele vai fazer com que você seja um agente transformador nesta vida. Não tem lugares que você chega e tem pessoas que pedem ali um prato de comida, ou pedem um dinheiro, alguma coisa. Todas as pessoas você ajuda? Muitas vezes não. Mas eu tenho certeza que aquelas que o Espírito Santo de Deus toca no coração, você ajuda. Sabe, esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus em ajudar, em ter compaixão pelo próximo, de demonstrar a misericórdia. Talvez para você não é nada, mas ali até o comer, vestir, né, e dormir num lugar hoje é difícil. Não é todo mundo que faz 3 refeições, não é todo mundo que tem uma roupa para vestir, não é todo mundo ali que tem um local para declinar sua cabeça. O básico.
Eu creio que todos estão aqui. Você escolheu uma roupa para vir hoje, amém? Você abriu lá o guarda-roupa. Você está chique, bonito, ó. Né? Quando você chegar em casa, você vai escolher o que você vai almoçar, amém? Aquele arroz, feijão precioso, mas você vai escolher ali a mistura. Vai ter dia que vai ter aquele ovo maravilhoso, vai ter dia que vai ser hambúrguer, vai ter dia que vai ter... Aqui tem picanha, Giba, também? Picanha ficou lá em Brasília. Sabe, Deus vai preparar, mas em todo momento eu sou feliz com aquilo que Deus me deu. Eu sou grato e eu lembro de onde que Ele me tirou. Sabe, muitas vezes você veio de uma família que veio do Nordeste para cá tentar a vida, e seus pais lutaram e conseguiram algo, e hoje você pode dar uma faculdade para os seus filhos. Não é uma bênção? Deus está transformando, Deus está movendo. Mas nós vamos para o terceiro aqui, ó. Deus valoriza o quê? A humildade. A humildade é mais importante do que qualquer coisa. Você saber entrar e sair de um lugar, você ter um coração humilde, você ser prestativo, você ter essa atitude de submissão a quem? A Deus. Porque quando eu estou sendo humilde, eu estou sendo submisso a Deus. Então a gente vê passagens, hoje é domingo de Ramos, mas se a gente vê lá no livro de Mateus, um pouquinho antes, depois da última ceia e da última Páscoa ali, Jesus com os seus discípulos, Ele reúne eles e Ele vai lavar os pés dos discípulos, demonstrando uma atitude de humildade, de servidão, que devemos servir uns aos outros. O Senhor se agrada de um coração humilde, o Senhor ouve a oração de um justo, de uma pessoa com um coração humilde diante dEle. Mas muitas vezes, mediante a nossa condição financeira, mediante a nossa vida espiritual, porque temos que tomar cuidado de não acharmos que porque Deus está respondendo às nossas orações, porque a nossa vida devocional está em dia, a gente é melhor do que outra pessoa. Não. Porque Deus, Ele fala conosco da sua multiforme graça. Deus vai falar com muitos através da palavra, através do louvor, através ali de você estar aí na sua casa, no seu carro e no trabalhar. Deus, Ele fala em particular com cada um, porque senão essa espiritualidade vai virar religiosidade, e Deus não se agrada. Sabe, esteja atento para discernir a vontade de Deus. A humildade nos coloca em total dependência de Cristo. E aí eu vou entender que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não atendeu ali o meu pedido, é porque não era o melhor para a minha vida. E eu estou bem resolvido. E aí acaba a minha crise de comparação. Por que o irmão tal tem conseguido bênção tal e eu tenho feito isso e não tenho conseguido? Por que os ímpios lá estão prosperando tal, e eu que sirvo a Deus, venho na igreja todos os domingos, dou o dízimo, estou engajado aqui na obra, tenho passado por essas dificuldades? Lembra, Deus está transformando o teu caráter. É um processo. É um processo. Não pede para Deus te tirar, não. Viva esse processo. Lembre que Deus fez na sua vida. Não devemos nos considerar superiores, e sim servir uns aos outros, na medida que você puder, na medida que chegar até você. Sirva, seja servo. No reino de Deus é ponta cabeça, né? O menor é o maior. É um prazer servir. É um prazer você ajudar um casal que está se separando e aquela família ser restaurada. É um prazer você ajudar uma família que muitas vezes está ali enlutada, e você dizer para ela e conseguir ali confortar o coração com um abraço, com uma palavra amiga. Sabe, uma pessoa que está enferma, que muitas vezes os médicos já não deram mais uma esperança, mas você dizer que Cristo é a nossa esperança, que Cristo é o médico dos médicos, que uma palavra só que sai do trono dele em favor da minha vida e a sua vida, há mudança. Esse é o Deus que nós nos servimos, e esse é o Deus que se importa da forma que nós vivemos. Procure a justiça, pratique a misericórdia e sempre ande humildemente.
Nossas ações importam, tópico 4. Deus não se preocupa com o sacrifício que as pessoas oferecem. A gente vai ver aqui no texto, tá bom Deus, o Senhor está colocando como testemunha aí a natureza, tudo que nós fizemos de errado. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Como que eu vou me apresentar diante de Ti? E o sacrifício maior já foi feito na cruz do Calvário. Sabe, a vida cristã, ela é simples, ela não é difícil. E muitas vezes por ela ser simples, a gente não entende. Deus, Ele não quer sacrifício, Deus não quer que você faça campanhas, Deus não quer que você compre a bênção, Deus quer que você somente seja obediente. É difícil obedecer, né? Quando você quer avançar, Deus fala, não, para. Essa semana eu tive uma mentoria especial. E é muito bom. É bom, né, Fabiano? E aí o pastor falou, meu filho, agora é tempo de você dormir e acordar. Dormir e acordar. Depois desses 4 anos aí que foi feita a revitalização, agora o que está debaixo do solo, que foi plantado, quem vai dar o crescimento é o Senhor. Agora é só esperar. É fácil esperar? Hein? Acho que é o processo mais difícil, né? Esperar que as coisas aconteçam, esperar que Deus faça. E aí tem o Cronos e o Kairos que deixa doido, né? O nosso tempo aqui corrido e o tempo de Deus que, calma filho, descansa, eu tenho a solução para isso. Sabe, a gente ter essa total dependência e confiança que Deus, Ele é poderoso e Ele vai fazer o melhor para mim e para você. Porque nós merecemos? Não, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Quando a gente tem essa convicção, por mais que a gente fique ansioso, porque Deus, Ele vai revelar o próximo passo quando você chega no centro da vontade dEle. Enquanto você não chegar onde Deus quer, no centro da vontade dEle, Ele não vai te revelar o próximo passo. E a gente não consegue viver o presente. A gente já fica planejando e projetando aquilo que a gente vai começar a fazer e encaminhar. Isso é bom? É, mas Ele não permite que você viva e desfrute do presente que Deus deu. Você está com um carro bom, que Ele te leva para viajar, que Ele te leva a sair um novo. Aí você já quer se endividar para ter esse novo, aí passou um ano, esse novo já não serve mais, sabe? Você vai perdendo esse contentamento. Isso é ruim. Que a gente, como cristão, a gente tem que discernir o tempo nas nossas vidas. O relógio de Acas, né? Deus levantou, né? Pessoas ali para discernir o momento que você está vivendo. Você consegue enxergar o momento que você está vivendo hoje em Deus? O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer da sua vida? É importante discernir, porque senão você vai se cansar, você vai se frustrar de tudo, você vai ser aquela pessoa, que eu acho que aqui não tem não, né, pastor Rodrigo? Que começa e não termina as coisas. Tá vendo? Está esperto. E a gente começa a procrastinar aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E muitas vezes aquilo que Deus vai nos propor fazer é incômodo. Vai nos tirar da zona de conforto. Isso é bom? Não, porque a gente quer pisar em algo que esteja seguro. Só que você só vai crescer espiritualmente quando você se lançar. Quando você dizer, Senhor, eu confio em Ti. Você falar, minha vida realmente está nas Tuas mãos. Cristo vive em mim, não vivo mais eu. É fácil? Não. Mas é o melhor que você tem a fazer a partir do momento que você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus não se preocupa com os sacrifícios que as pessoas oferecem, mas sim com a maneira como elas vivem. Da mesma forma, nossas ações são importantes, devemos estar atentos à maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor. Deus nos chama para viver uma vida com sintonia com o coração dEle. Seu coração está sintonizado aí com Deus? Você está atento às pessoas que estão à volta? As pessoas que estão precisando da justiça, as pessoas que estão precisando ali da misericórdia, as pessoas que realmente têm você ali como uma pessoa que investe na vida dela, uma pessoa humilde. Você tem coragem de dizer hoje, como Paulo disse ali, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Você tem essa ousadia no Espírito de falar para a pessoa que está caminhando com você?
para a pessoa ali, você pai e mãe, e falar para os filhos: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se não tem, alguma coisa está errada. Não é a sua justiça, não é a sua santidade, é a de Deus, é a de Cristo. Eu sou justo porque Cristo é justo, eu sou santo porque Cristo é santo. Não são as nossas ações, apesar delas importarem, porque elas vão modelar outras pessoas a quererem ser igual a você. E você pode ter certeza que Deus vai usar todos esses momentos difíceis e adversos que você está vivendo hoje, para que você tenha um testemunho para ajudar outras pessoas que também vão passar. É isso que Deus faz. Não é por acaso que você viveu isso, não é por acaso que você está vivendo isso hoje. Através da sua vida você vai poder testemunhar a grandeza de Deus. Porque tudo isso, sabe para quê? É para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da minha vida e da tua vida. Tem a ver com a história de Deus. E é um privilégio Deus ter inserido cada um de nós nessa história. É um privilégio. Por mais que seja difícil, por mais que esteja momentos que a gente não vê solução, Deus olha para Cristo, olha para a cruz. Sabe? Fica firme na promessa que Deus te deu. Nos momentos mais difíceis, sabe o que vai mover o seu coração? É a promessa que Deus te fez. No momento que você pensou em largar seu marido, largar seus filhos, largar tudo, é a promessa que Deus te deu, que será salvo tu e tua casa, que faz você continuar. Sabe? Se pegue na promessa. Eu sei que Deus tem promessa para cada um de vocês. Eu sei que Deus prometeu algo para cada um de vocês. Então, no momento difícil, se pegue na promessa. Amém?